Olá pessoal, hoje nós vamos tratar a respeito do nome espiritual. Você já deve ter ouvido falar isso muitas vezes, mas o que é isso de fato ancorado na Bíblia? Por que algumas pessoas têm um nome espiritual e outros não têm? Qual é a diferença então e por que do nome espiritual que envolve algumas pessoas, inclusive personagens bíblicos? Porque tudo que eu estou falando aqui tem esteio, tem fundamento na palavra de Deus. Vamos então buscar o nome espiritual. Como é que ele surgiu e para que serve? Vamos pegar alguns exemplos aqui. Vou ler um texto do livro de Atos. José, um levita, José era o nome dele. Quem ele era? Um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé. Então o nome Barnabé não era o seu nome original, era José. E os apóstolos, revestidos de uma autoridade espiritual, renominaram o nome de José para Barnabé, que significa o encorajador. Vendeu um campo que possuía e trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Isso está em Atos, no capítulo 4, versículo 36 a 37. Lembrando, foi um nome dado pelos apóstolos, que eles tinham uma autoridade legítima espiritual, verdadeira, eles ouviam a voz de Deus e através de uma direção de Deus foi mudado o nome de José para Barnabé. Não tem nada ligado aqui ao que José fez ou Barnabé fez em sua livre e espontânea vontade, vendeu campos que ele tinha e doou aos pés dos apóstolos, porque todas essas doações que chegavam aos apóstolos era repartido com cada um que tinha a sua necessidade. Era assim que era. Não era para construir templos majestosos, opulentos, não era para comprar um carro importado, não era para ter um jatinho, ter fazendas, mas era distribuir os valores a quem tinha necessidade, né? Esse daqui é o perfil da igreja primitiva. Vale a pena você assistir um vídeo, Igreja Doméstica, de volta para casa, você vai entender bem. E também um outro vídeo chamado Protesto, aquele que quer, protesto, a chama que queima palha. Você vai entender, na época ninguém acreditava que a Dilma ia sair, cantei a bola, hein? Né? Então, no próprio meu caso, né, Daniel não é o meu nome de batismo. Meu pai e mãe me deram o nome de Marcelo, mas Deus me deu um nome espiritual através de pessoas. Assim como os apóstolos renominaram o nome de José, passando para Barnabé, o meu nome, o nome da minha esposa, Isabela, cujo nome verdadeiro é Cíntia, né, foram renominados por pessoas que na época tinham autoridade espiritual. Infelizmente, nós caímos de novo naquela mesma equação. O desafio não é estar em pé, mas é se manter em pé. E essas pessoas naquela época, sim, estavam bem, estavam alinhadas com Deus, com os propósitos de Deus, eram piedosos, tementes a Deus, mas de repente o orgulho subiu na cabeça, o poder subiu na cabeça e de repente essas pessoas se desviaram e assim, não vou dizer que são meus inimigos, porque eu não tenho inimigos, mas são pessoas que não simpatizam mais com o nosso discurso, porque o nosso discurso te aponta a verdade e o sistema eclesiástico moderno do século 21, né, ele muitas vezes ele está aliançado com mentiras para enganar o povo e ao seu bel prazer. Então eles vão te colocar peso sob dízimo, vão te fazer entrar em campanhas de prosperidade e em viagens que levam nada a lugar algum, né? Então naquela época sim, eram pessoas legítimas. A questão não é estar em pé, é se manter em pé. Então naquela época eles estavam alinhados com Deus, eles ouviam a voz de Deus e renomearam, né? Meu nome agora é Daniel, o Senhor é teu juiz, né? E o nome da Isabela também foi mudado, de Cíntia passou para Isabela. Esse foi o nosso contexto, tá bom? E não foi uma pessoa só que decidiu, foi um conselho de pessoas com base de oração, de intercessão, e eu recebi esse nome espiritual, Daniel, por isso eu prefiro que me chamem de Daniel, tá bom? Um outro caso, vamos pegar aqui na Bíblia, tá? Ó, Bíblia falando, tá? Um outro homem lhe perguntou, qual é o seu nome, né? Jacó, respondeu ele, Jacó no val de Jaboque, lembra dessa história? Então disse o homem, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel. Mudou o nome de Jacó
para Israel. Quem fez isso? Deus fez isso. Aqui não é mais um apóstolo, não é mais alguém ungido de uma capacitação de Deus pelo Espírito Santo, mas o próprio Deus renominou o nome de Jacó para Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Isso vai estar em Gênesis 32, de 27 a 29. Jacó torna-se Israel. Se vê que essas mudanças de nome na Bíblia, elas têm assim uma certa frequência, mas nós vamos entender muito bem o propósito, o porquê. E o porquê, por exemplo, que Elias, que Eliseu, que Davi, que José do Egito não tiveram seus nomes mudados, mas eles também figuram entre os heróis da fé. Então, por que não mudou alguns e mudou outros, né? Vamos entender através desse vídeo. Quem sabe Deus vem ali trazer uma revelação do próprio Deus ou através de alguém ungido, realmente legitimado com a autoridade do Espírito Santo ao seu redor, para lhe dar o seu nome espiritual, se é que você tem esse nome espiritual. Porque nós vamos ver na Bíblia que isso são fatores muito pontuais, não é corriqueiro, não são todos os personagens bíblicos que têm seus nomes alterados. Importante salientar e a gente vai entender o porquê da alteração, tá bom? Então Jacó torna-se Israel. Deus deu um novo nome. A mesma coisa vai acontecer com Abraão. Abraão vai se tornar Abraão, né? Não será mais chamado Abrão, seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Vai estar em Gênesis 17, de 5 a 11. Então, mais uma vez, Deus instituiu o nome, Deus mudou o nome. Há um propósito para isso. Deus não está mudando o nome de Maria para Chiquinha, a torta direita, não. Ele não está fazendo isso de maneira banalizada. Há um propósito por trás. Eu espero que esse vídeo venha corroborar para que você entenda esse propósito, né? Então, e havia também um sinal. Deus também fala de um sinal com Abraão, que seria a circuncisão. Hoje nós não precisamos mais da circuncisão como sinal da aliança de Deus. Jesus já é a majoritária aliança, é uma aliança de sangue que ele fez conosco. Todo aquele que nele crê terá vida eterna, né? Então não precisamos mais estar debaixo da lei da circuncisão, né? Você vai entender melhor quando a gente estamos desenvolvendo a série a Pentateuco. Você vai entender muito bem esse plano redentor da salvação e o porquê que Jesus vem a tipificar o sangue do Cordeiro e tantas outras coisas. Antes a gente vai concluir o estudo do livro de Atos. Uma vez concluído o estudo do livro de Atos, a gente vai migrar por Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. É fundamental para o seu conhecimento. Se você ainda não assistiu, assista a nossa série sobre o Evangelho de João. A gente intitulou A Última Lágrima, né? O Evangelho de João. Está dividido em vários módulos aí para você aprender. Estamos agora estudando o livro de Atos. Depois de Atos, Pentateuco. Depois de Pentateuco, eu vou pegar pelo menos 2 epístolas paulinas, né? Vamos pegar pelo menos Gálatas, que é muito importante, e Efésios. Romanos. Mas eu pretendo falar sobre Efésios também, tá bom? Então provavelmente vão ser 3 epístolas paulinas, Gálatas, Romanos e Efésios, para a gente poder estudar a palavra, porque o conhecimento da palavra te dá poder e te dá autoridade, né? Foi mudado também o nome de Sarai para Sara, né? Disse também Deus a Abraão, de agora em diante sua mulher não se chamará Sarai, seu nome será Sara. Deus mudou o nome. Por quê? Se os pais deram aquele nome de batismo, né? Por que Deus mudou o nome? Qual é o propósito de ter transformado o meu nome, que meu pai e minha mãe escolheram, de Marcelo, né? Por que Deus transformou esse nome em Daniel? Nós vamos entender. Tá, isso aqui de Sara para Sarai está em Gênesis 17, 15, tá? Simão é mudado o seu nome para Pedro. Escolheu 12, designando-os como apóstolos, para que enviassem com ele e os enviassem a pregar, e tivessem autoridade para expulsar demônios. A autoridade, os apóstolos tinham essa legitimidade, né? Hoje eu vejo muita banalização de demônios na televisão, né? Eu, em 25 anos de ministério, vi possessão demoníaca apenas 5 vezes, muito pontuais, e eu não aconselho ninguém a ter esse tipo de experiência.
É uma experiência um tanto quanto perturbadora, né? E essas entidades, quando realmente canalizados, quando é demônio de verdade, não é uma coisa legal de se ver. A sua pupila, ela fica totalmente dilatada do endemoniado, né? Que você só tem essa dilatação de pupila quando você está morto, né? Você tem controle de músculos faciais que a gente não tem controle, então repuxa esses músculos e fica com um semblante diferente, um olhar diferente, um timbre de voz que a nossa pregas vocais não podem reproduzir, uma força descomunal e ainda mais, eles falam coisas para te machucar, porque o demônio conhece as suas fraquezas, ele vai bater bem na ferida, né? Então é importante que você não veja, porque ele faz uma imagem mesmo, ele faz todo um teatro para te intimidar, para te assustar. Então eu oro a Deus para que você não tenha esse tipo de experiência. Não é aquele demônio que você entrevista na igreja, que você vai fazer com ele, demônio, nós vai fazer tropeçar na tauba, cair da bicicleta e tudo mais. Não é isso daí, isso aí é fake, é demônio fake, tá bom? É fake news, mas os demônios verdadeiros, realmente é importante que você não tenha essa experiência, tá bom? Mas a Bíblia chancela, diz que existe possessão demoníaca, existe de fato canalizações demoníacas legítimas, verdadeiras, e eu tive apenas 5 experiências dessa e não foram fáceis, tá? Deus deu a vitória, mas não foi fácil não. Então, voltando aqui para Simão Pedro, né? Escolheu 12, designando-os como apóstolos, designando os 12 como apóstolos, tá? Os 12, não os 1000, os 2000, os 3000, os 12, escolhidos por Jesus, caminharam com Jesus, foram testemunhas oculares da ressurreição de Jesus, né? Então é importante entender isso, para que estivessem com ele e enviassem a pregar, e tivessem autoridade para expulsar demônios, autoridade, né? Não é qualquer mané que expulsa demônio não, tá bom? E estes são 12 que ele escolheu, Simão, a quem deu o nome de Pedro. Então Jesus mudou o nome de Simão para Pedro. Marcos 3, de 14 a 16. Jesus deu o nome. Saulo vai virar Paulo. Atos 13, 9. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse, Elimas era um bruxo, era um mago, haviam bruxos desde aquela época, mas a gente não vê Elimas, o bruxo, ou Simão, o mágico, né? Aqui mágico de magia, não mágico de fazer truque, né? Mágico de magia, afrontando a Jesus, porque Jesus não tinha problema com os satanistas, não tinha problema com os adoradores de Baal, o problema de Jesus é com os fariseus, com os escribas, com os doutores da lei, né, que deviam ser os guardiões da palavra de Deus, que estava corrompida porque eles corromperam. Então, por isso Jesus expulsou os mercadores do templo, né? Elimas era um bruxo. Daniel mudou seu nome também para Baltesazar, ou Baltesazar, né? Daniel 5,12. Verificou que esse homem, Daniel, a quem o rei dera o nome de Beltesazar. Quem era o rei? Nabucodonosor. Então, Nabucodonosor mudou o nome de Daniel. Então, esse nome não é válido, tá? Daniel e continua sendo Daniel, escreveu o livro de Daniel, o profeta Daniel. Beltesazar, ou Beltesazar, foi dado por Nabucodonosor, foi dado pelo rei, esse nome não vale, tá bom? Não vale. Ele queria renominar as pessoas com base em seus deuses, que nem Sadraque, Mesaque e Abidnego não eram seus nomes verdadeiros, tá? Então a gente tem que se pautar e entender bem a separação. Esse nome não foi dado por Deus, não foi dado por apóstolo, não foi dado por ninguém com a legitimidade espiritual para dar. Foi dado por um rei, Nabucodonosor, então esse nome não valeu, tá bom? Mas está citado na Bíblia, mudou o nome para Beltesazar, ou Beltesazar. Tinha inteligência extraordinária. Por que ele tinha essa inteligência? Porque Deus deu, Deus capacita, mas você tem que estudar também, tá bom? Não acha que você vai receber tudo em berço esplêndido. Você estuda, você se esforça, você faz a sua parte e Deus, ele lhe concede a capacitação de você entender tudo aquilo que você está estudando, né? Então ele tinha uma inteligência extraordinária e também a capacidade de interpretar sonhos. Isso vem de Deus, a capacidade de interpretações e resolver enigmas e mistérios, unção de Deus, talento de Deus que tinha Daniel. Manda chamar Daniel e ele dará o significado da escrita, Daniel 5,12. Então uma inteligência que veio de Deus, tá bom? Então, Daniel era um servo de Deus e ele estava ali dentro do sistema babilônico, mas ele não se corrompeu com aquele sistema, ele continuou sendo um servo de Deus, né? Então você tem nomes que o seu pai, que a sua mãe te deram.
que Deus deu, né, ou que pessoas legítimas no poder de Deus, como os apóstolos da antiguidade, como os pastores dos dias de hoje, legítimos, verdadeiros, com humildade, né, com honra, com respeito, eles te dão nome, podem te dar um nome espiritual, né? Então, diferente do nome que seus pais deram. João Batista, por exemplo, foi um nome que Deus deu, Yohanan, não tinha letra J, vale a pena ver o vídeo O Mistério dos Acrósticos, né? João Batista tinha um nome que foi dado por Deus de Yohanan. Olha só o que diz o texto. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo. Começa por aí, não tenha medo. Quando Deus fala com você, não tenha medo, né? Zacarias era um sacerdote. Zacarias, tua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho e você dará o nome de João. Ou seja, Deus já deu o nome, já disse, olha, a Isabel, sua esposa, vai ter um filho e o nome desse filho será João. Deus já disse que seria João, ou Yohanan do original, não tinha letra J. Ele será motivo de prazer e de alegria para você e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, porque ele é filho da promessa, filho daquela profecia de Isaías, o voz do que clama no deserto, ele que vai batizar Jesus, né? Pois será grande aos olhos do Senhor, e nunca tomará vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, desde antes do seu nascimento, desde o ventre materno. Olha que autoridade tinha João. Por isso que Jesus, ele fala sobre João, ele chancela sobre João, né? Ele dá testemunho de João. Não há profeta maior do que João Batista, né? A lei e os profetas findaram com João. Jesus falou disso. Vale a pena você ver um vídeo nosso, Profetas do Novo Testamento, tá lá, Profetas do NT. Você vai entender se tem profetas de verdade nos dias de hoje ou não, tá bom? Veja esse vídeo com muita atenção, tá? Lucas capítulo 1, de 13 a 15, é onde eu li esse texto para vocês. Uma outra coisa de nome é importante, Isaac. Isaac teve o seu nome escolhido também, Gênesis 17, 19. E disse Deus, na verdade, Sara, tua mulher, lhe dará um filho, e chamarás pelo nome de quem? Isaac, e chamarás pelo nome de Isaac, e com ele estabelecerei a minha aliança, por aliança perpétua para a sua descendência depois dele. Gênesis 17, 19. Isaías 65:15 diz assim, vocês deixarão o seu nome como uma maldição para os meus escolhidos. O soberano Senhor dará cabo de vocês, mas aos seus servos verdadeiros, legítimos, filhos de Deus, dará outro nome. Você tem um nome espiritual. Todos nós temos, tá? Está em Isaías 65:15. Esse nome significa uma nova condição, significa uma nova identidade, significa uma nova missão, um novo desafio para a sua vida, significa um novo entendimento da missão que lhe é confiado. O próprio Jesus teve o seu nome escolhido, tá? Em Mateus capítulo 1, de 20 a 21. E dará luz a um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mateus 1, 21. Né? João Batista também recebeu o seu nome. Então, nós teremos um nome na eternidade, né? Deus tem um nome na sua eternidade. Quando você recebeu o corpo glorioso, você não recebe apenas um novo corpo glorioso, sem dor, sem mácula, sem estar corrompido, recebe a sua beleza original, seus valores, né, originais dos céus, e por toda a eternidade, mas você também vai ter um novo nome, um nome dado por Deus. Olha só o que diz Apocalipse 2:17. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que tem ouvidos. Tem gente que tem ouvido, mas não escuta, né? Não ouve. Pois é. Passa vazio, só escuta prosperidade, bênção, milagre, vitória. Mas na vida teremos aflições. Você tem que saber passar pelos vales de dor, os vales de tormenta, porque esses vales vão te ensinar. Né? Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, aquele que suportar os cravos, os espinhos, esse sim receberá algo especial. Ao vencedor daria um maná escondido, algo especial para você. Algo especial para aquele que tem ouvidos e ouve, tem ouvidos e obedece,
tem ouvidos e faz a vontade de Deus, não apenas escuta, mas põe em prática o que escuta, também lhe darei uma pedra branca, com um novo nome escrito. Você vai receber uma pedra e seu nome vai estar grifado nessa pedra. Esse é o seu novo nome, Deus vai dar para você, conhecido apenas por aquele que o recebe. Apocalipse 2:17, né? Então a conclusão, Deus, ele tem um nome espiritual para você, todos nós temos. O anjo pode anunciar o seu nome e você pode saber esse nome através de um profeta legítimo, verdadeiro de Deus, né? Aos verdadeiros servos, né? Aos verdadeiros servos, Deus legitima a autoridade e pela orientação do Espírito Santo de lhe dar um novo nome, que significa uma nova missão, um novo propósito, um novo entendimento do propósito, do desafio que você tem na sua vida. Então, por isso o novo nome. Daniel, por exemplo, significa o Senhor é meu juiz. Então, meus pais me deram o nome de Marcelo, a minha esposa Cíntia recebeu o nome de Cíntia dos seus pais, mas Deus deu o nome para mim de Daniel, o Senhor é teu juiz. Então, não importa o que falem de mim, não importa o que aconteça, o Senhor é meu juiz. Da Isabela, a mesma coisa, não importa o que digam dela, o Senhor é juiz e acabou, e ponto final. Então, receber um novo nome, lembrando, nem todos os personagens bíblicos receberam um novo nome. Elias, Eliseu, né? Podemos pegar José do Egito, Moisés, não receberam um novo nome e estão entre os heróis da fé, porque eles entenderam a sua missão, entenderam o seu chamado. Às vezes nós não entendemos o propósito da nossa existência, não entendemos o nosso chamado. Aí Deus usa um anjo, ele fala em sonhos, ele fala no louvor, ele fala na palavra, ele fala através de um profeta verdadeiro, genuíno. E veja bem, profeta genuíno, vale a pena você ver um vídeo Profetas do Novo Testamento, você vai entender melhor do que o profeta do século XXI, né? Então, essas pessoas são dotadas de um entendimento que vem de Deus e vão te dar uma direção, vão te dar uma pedra branca com um novo nome. E esse novo nome representa uma pedra memorial que você vai carregar na sua mochila, e essa pedra memorial vai fazer com que você entenda o seu destino espiritual, vai te dar força para cumprir a sua missão, para honra ao Cordeiro e vergonha do inferno. É isso, todos nós temos um nome espiritual. Quando partimos para a glória, o nosso nome vai ser diferente, mas nós vamos ter a nossa lembrança preservada. Eu vou reconhecer o meu filho na eternidade, você vai reconhecer seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus amigos. Nós não vamos ficar sem memória, tá? Na parábola de Rico e Lázaro, deixa isso muito claro. Eles tinham a memória preservada. Jesus, no seu corpo ressurreto, tinha memória preservada, ele sabia o nome dos seus discípulos, ele sabia exatamente quem ele era, né? Então, no corpo ressurreto, você tem a memória preservada e você vai ter apenas o entendimento do seu novo nome, do seu novo corpo, o corpo glorioso que não deteriora, que não apodrece, que não se desgasta com o tempo, né? Então, receba isso. Essa é a questão do nome espiritual. Deus tem um nome espiritual. Você quer saber? Pergunta para ele, ele vai te revelar em sonhos, ele vai te revelar nos louvores, ele vai te revelar na palavra, ele vai te revelar através de profetas genuínos e verdadeiros, né? E você vai entender o porquê do propósito do nome espiritual, para que você cumpra uma missão e para que você tenha entendimento do seu propósito de existência, tá bom? Então esse é o recadinho que eu tinha para vocês, gente. Que Deus te abençoe e te guarde grandemente, ó. Beijão no coração de vocês. Amo a vida de vocês, viu? Até o próximo vídeo.